Bom, eu quero fazer uma pergunta para você, e a pergunta é: você tem uma vida abençoada? Sim ou não? Pare e pense se você vê que você tem uma vida abençoada. Será que uma vida abençoada é você ter um carrão bonitão, o mais atual do momento? Será que ter uma vida abençoada é você ter aquela casa, uma mansão, ter muito dinheiro? Uma vida abençoada, ela tem muito mais a ver com aquilo que eu tenho do lado de dentro do que com aquilo que eu tenho do lado de fora. Eu vou repetir. Uma vida abençoada tem muito mais a ver com o que eu tenho do lado de dentro do que com o que eu tenho do lado de fora. É bem possível que você, como eu, conhecem pessoas que têm um carrão, uma casa maravilhosa e muito dinheiro na conta, mas essas pessoas, por mais que tenham isso do lado de fora, elas não têm algumas coisas que são extremamente importantes do lado de dentro, e por isso elas não podem dizer que têm uma vida abençoada. Também existem pessoas que não têm um carrão e nem uma casa muito bonita, e porque lhes falta alguma coisa do lado de dentro, essas pessoas também não podem dizer que têm uma vida abençoada. Nessa série de mensagens, Deus tem falado tanta coisa comigo e me ensinado tanto a respeito do que é uma vida abençoada, e eu quero passar isso para vocês, eu quero compartilhar isso com vocês. Nós vamos ler um texto que está em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Vamos ler o texto que diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele... Vamos repetir isso junto? 1, 2, 3 e já. Tudo posso naquele que me fortalece. Coloque a mão no coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, fala conosco, traz direção e resposta para a nossa vida e me usa como um canal. Algumas pessoas estão com dúvidas a respeito da sua própria vida, com dúvidas a respeito do momento que elas estão vivendo. É tanta coisa que está confundindo a mente dessa pessoa em função do que ela está sofrendo, e do que ela está passando em casa, e do que ela está passando no seu trabalho e na sua vida financeira. A mente dessa pessoa está confusa. Me usa para eu transmitir a sua palavra, a sua voz, para todos os teus filhos aqui nessa manhã. Oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender com o apóstolo Paulo a respeito do que é de fato ter uma vida abençoada. O apóstolo Paulo, ele diz que ele sabia viver em momento que ele tinha
muito, e ele sabia viver em momento que ele tinha pouco. Ele sabia viver em um momento de fartura, e ele sabia viver em momento de escassez, de necessidade. Ele diz que tudo isso foram coisas que ele aprendeu. Ele diz: eu aprendi, olha, ter uma vida abençoada passa por nós conseguirmos aprender sobre isso. Eu aprendi a lidar com os momentos bons da vida, e eu aprendi a lidar com os momentos difíceis da vida. Esse é o segredo de ter uma vida abençoada. É saber como lidar com esses momentos que passam na vida de todas as pessoas. Existem momentos em que tudo está indo bem, e existem momentos onde tudo está indo mal. E nós precisamos aprender a agir quando tudo está indo bem e a agir quando tudo está indo mal. Esse é o segredo de uma vida abençoada. Vamos então avaliar como que nós devemos agir quando as coisas estão indo bem. Porque se eu não souber agir quando as coisas estão indo bem, sabe o que acontece? Esse bem que eu estou vivendo dura muito pouco. Já ouviu aquele ditado que diz: alegria de pobre dura pouco? Eu vou mudar essa história. É alegria de gente ignorante dura pouco. Porque se você souber agir no tempo da alegria, você prolonga isso. Se você não souber, isso dura muito pouco. Então vamos lá. Como que eu faço no momento onde as coisas estão indo muito bem, pastor? Primeiro de tudo, não se esqueça de que você está vivendo isso porque Deus foi bom com você e te abençoou. Não se esqueça de Deus na hora em que as coisas estão indo bem, para você não se esqueça. Sabe por quê, irmão? A tendência das pessoas, de uma maneira geral, é quando tudo está indo bem, eu começo a achar que... Eu achei maravilhoso o testemunho da pastora Débora ontem. Ela já tinha me contado isso num discipulado e eu achei fantástico. Quem ouviu aqui ontem o testemunho da pastora Débora? Ela conta o seguinte, de que ela converteu, o casamento estava destruído, tudo mal, arrebentado. Então ela veio, começou a buscar a Deus, Deus restaurou o casamento dela, família dela restaurada. Depois estava tudo bem, ela conversou com a Debal em casa, falou: meu bem, acho que já está tudo tranquilo, quanto tempo mais que a gente precisa ficar na igreja? Era mais ou menos assim, tem prazo de validade, ficou tudo bem, não precisa mais ir para a igreja. Esse é um erro que as pessoas cometem, elas deixam de buscar a Deus quando tudo está indo bem. Deuteronômio capítulo 6, versículo 12 diz assim, ó: guarda-te que não te esqueça do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Está indo tudo bem, não se esqueça. Quando você chegou na presença de Deus, você estava arrebentado, sua família dividida. Não se esqueça, foi aqui nesse lugar, foi na presença de Deus, foi pedindo a ajuda dos irmãos em oração, em que as coisas começaram a melhorar. Então, se está tudo fluindo bem, ei, não se esqueça de Deus. Não se esqueça. 1 Samuel capítulo 2 é o cântico de gratidão a Deus de Ana. Lembra da Ana, mãe do profeta Samuel? A Ana, ela estava constantemente sendo afrontada pela sua competidora, a Penina, porque a Penina tinha filho e a Ana não tinha. Então Ana vai lá, ó, na casa de Deus buscar a Deus.
A Ana vai lá clamar a Deus: Deus, eu estou passando humilhação, eu estou passando vergonha, me ajuda, faz um milagre. Deus faz um milagre, dá para Ana um filho. Na verdade deu mais do que um, deu o profeta Samuel e mais um monte de filho. Aí no capítulo 2 de 1 Samuel, Ana vem fazer um cântico de gratidão. E olha só o que diz esse cântico de gratidão a partir do versículo de número 5. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é aquele que tira a vida e que dá, que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, Ele abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, Ele assentou-se sobre o mundo. Deus é o Deus que abate, Deus é o Deus que exalta. Se você está vivendo de um tempo de exaltação e de honra, Deus que está colocando você nessa posição. Deus é o Deus que empobrece, Deus é o Deus que enriquece. Se você está vivendo um tempo em que está começando a prosperar, agradeça a Deus por isso. Deus coloca os seus filhos sentado entre os príncipes. Se você está começando a entrar em relacionamentos em níveis bons, aonde você nunca imaginava que iria entrar, Deus é que está abrindo a porta e colocando você nesses relacionamentos. Lembre-se de ser grato a Deus. Isso é saber agir nos momentos em que as coisas estão indo bem. Segundo ensinamento, se eu quero agir da maneira certa nos momentos em que as coisas estão indo bem, eu não posso pisar nas pessoas. Cuidado com o orgulho, com a soberba, porque é muito sutil, irmão. Ó, presta atenção, você começa a melhorar um pouquinho, o nariz começa a dar uma empinada e sutilmente começamos a pisar nas pessoas, e aí isso é um problema sério. Porque lembra, Deus é o Deus que enriquece, mas Ele também é o Deus que empobrece. Deus é o Deus que exalta, mas também é o Deus que abate. Então por que algumas pessoas começam a fluir tudo bem e de repente começa a pipocar um monte de pepino, parece que está tudo dando errado e começa a ir para trás? Opa, vamos avaliar se quando estava indo tudo bem eu não comecei a empinar o meu narizinho e achar que eu era alguma coisa, e achar que eu era a última Coca-Cola do deserto. Opa, deixa eu parar aqui. Você está entendendo, irmão? Porque senão as coisas começam a dar zebra. Na hora que as coisas estão indo bem, eu preciso ficar atento à soberba e o orgulho que pode de maneira muito sutil tomar conta de mim. O mundo dá voltas, irmão. Então alguém que nós estamos por uma questão de orgulho, por uma questão de soberba, sutil é sem a gente perceber. Eu estou dizendo que você faz isso por uma maldade, não. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a lidar com algumas coisas. É porque eu preciso ficar atento. É sutil esse negócio. E aí se eu começo por uma questão que eu estou um pouquinho melhor a olhar as pessoas e achar meio que assim, ó, o mundo dá voltas, tá? Aquele que talvez a gente está esnobando hoje, pode ser essa pessoa que amanhã ela vai estar numa posição melhor do que eu, e eu mal, e eu vou precisar dela. Então, no momento que as coisas estão indo bem, eu tenho que tomar cuidado com o orgulho e com a soberba para não pisar nas pessoas. Terceiro ensinamento: no momento em que as coisas estão indo bem, eu preciso buscar Deus mais ainda. Na hora que as coisas estão indo bem, você fala assim: agora eu vou dar uma folgada, não precisa mais orar tanto igual orar. Orar para quê? Eu só vou no culto, só aleluia. Ô irmão, não faço não.
Sabe por quê? Na hora que você está começando a crescer e a fluir bem, é aí que você começa a atrair mais olhar de pessoas invejosas e maldosas. Você sabia disso? Porque enquanto você tá ruim, não está frutificando no ministério, não está crescendo profissionalmente, a sua vida financeira está uma bagunça, as pessoas olham você não incomoda ninguém. Agora você começa a ter um casamento feliz, está caminhando para vir para a igreja, começa a melhorar as coisas no seu trabalho, você começa a arrumar a sua vidinha financeira. Opa, as pessoas já vão olhar um brilhozinho nos seus olhos. Aí você começa a atrair a inveja e a maldade das pessoas. Gente que nem dava bola para você, já começa já a ter alguns sentimentos no coração porque você está indo bem. É por isso que nós precisamos de buscar a Deus mais ainda e não diminuir a nossa busca a Deus. Está tudo indo bem, não diminui não, irmão. Olha aqui, grande exemplo que nós aprendemos com um rei de Israel chamado Asa. Olha o que esse cara fez quando tudo estava indo bem. Eu aprendo muito com esse cara aqui. 2 Crônicas capítulo 14, versículo 5. Olha o que diz a Bíblia. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sob ele o reino esteve em paz. Ele edificou as cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemos as cidades com muros e com torres e com portas de ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-los e Ele nos deu repouso de todos os lados. Então edificaram, pois, e prosperaram. Quando o rei Asa viu que Deus deu repouso, Deus deu paz, ao invés dele acomodar, sabe o que ele fez? Mandou fortalecer os muros da cidade, fortalece as portas, vamos alimentar ainda mais a nossa defesa. Já que estamos em paz, é hora de proteger mais ainda os muros de defesa. Deu uma acalmada as coisas lá na sua casa? Está dando uma melhorada na vida financeira? Busca Deus mais ainda. Sabe por quê? Ó o que eu vou dizer. O que você acha que está bom para Deus, isso é apenas um pinguinho, uma gota no oceano. Deus ainda tem muito mais para fazer na sua vida. Deus quer fazer você ter experiência melhores e maiores. Coisas tremendas ainda estão por vir. Por isso, continue buscando o Senhor. Quarto, agir da maneira certa quando tudo está indo bem é eu ser uma bênção. Todas as mensagens dessa série eu tenho batido nesse ponto e eu quero que você de fato seja uma bênção, irmão. Se Deus está te abençoando, é porque Ele quer que você seja uma bênção para o reino dEle, uma bênção para as pessoas que Ele coloca à sua volta. Pense em ser uma bênção, irmão. Deus está te abençoando, não pare de ser uma bênção. Você precisa ser um rio, aonde a bênção ela vem de uma fonte, e você está sempre ali, você está sempre dando. Não seja uma represa, porque se você for uma represa, isso que você tem dentro de você, isso que você tem recebido de bom na sua vida, pode apodrecer e contaminar. Seja um rio.
É uma fonte que vem dos céus que está alimentando você. É uma fonte inesgotável que está entregando coisas boas para você. Seja um rio, distribua. Seja bênção, irmão. Seja bênção, irmã. Seja uma bênção. Meu Deus! Seja uma bênção. Se Deus está te abençoando, pergunte todos os dias: Deus, em quem o Senhor quer que eu seja uma bênção? O que o Senhor quer que eu faça para ser uma bênção? Pergunte para Deus. Porque quando você estava na pindaíba, você estava lá orando para Deus, perguntando: Deus, me dá um escape. Deus, por favor, envia socorro. Agora eu quero fazer uma pergunta: quando você está tudo bem, você vai ajoelhar e perguntar para Deus: Deus, quem o Senhor quer que eu abençoe hoje? Esse mês, quem que o Senhor quer que eu seja uma bênção na vida dessa pessoa? Esse mês, você ora assim, irmão. Seja uma bênção. Eu estou lendo um livro, depois eu queria que o pessoal pegasse lá, eu vou falar sobre ele no final, chamado Uma Vida Abençoada. Depois pega ele e me diz, me dá aqui que eu vou falar no final. E esse pastor é um pastor americano, inclusive eu estive visitando essa igreja lá nos Estados Unidos. Eles são uma igreja que eles abençoam muitos outros ministérios e muitas pessoas e muitos trabalhos no mundo, ao redor do mundo. E esse pastor estava compartilhando de que a experiência dele de pastor é que as pessoas na igreja começam a prosperar, e à medida que elas começam a prosperar, elas diminuem a contribuição que elas faziam quando elas tinham um aperto. E de fato eu vejo isso em algumas situações. Quando a pessoa tinha uma condição menor, ela era muito mais generosa do que ela é quando ela tem uma condição melhor. E aí vamos responder uma pergunta: isso é ter uma vida abençoada? Ter uma vida abençoada é aquela onde, cara, eu sou uma bênção. Quanto mais Deus me abençoa, maior é a proporção da bênção que eu sou. Eu não posso diminuir a proporção. Se Deus me abençoa muito, eu preciso ser um abençoador muito. Isso é saber viver no tempo da fartura. Agora existe o tempo aonde é o tempo da necessidade. E o apóstolo Paulo, ele também nos ensina. Ele diz que ele sabia viver um momento em que as coisas não estavam indo bem. Isso acontece. E sabe quando que é que as coisas não estão indo bem? Não é só quando você tem um problema financeiro. É quando bate um desânimo em você e você não sabe explicar por que esse desânimo bateu. Você não sabe explicar, você nem tem problema com a sua família ou um problema no trabalho, mas aqui dentro não está legal, você sabe que não está legal. Pode ser que seja também um problema financeiro, ou pode ser que seja um problema sério que você esteja passando com um filho seu. É o momento da necessidade. Como agir no momento da necessidade, pastor? Como que eu faço para agir no momento da necessidade e ter uma vida abençoada? Como eu faço? Primeiro, no momento da necessidade, eu posso encurtar esse momento. Da mesma forma que existem pessoas que por agirem errado, elas encurtam o momento que as coisas estão indo bem, uma pessoa por agir certo, ela pode encurtar o momento da necessidade. Como, pastor? Aprenda logo o que Deus quer te ensinar. O povo esteve andando no deserto, uma caminhada que era para durar aproximadamente 40 dias, dura 40 anos. Por que durou 40 anos? Porque eles não foram aprovados na prova que Deus colocou diante deles, não aprenderam.
O que era para ser resolvido em 40 dias demorou 40 anos. E eu queria saber, você talvez esteja passando por uma situação que está há anos e anos e anos se repetindo. Pode ser que você ainda não aprendeu o que Deus está querendo te ensinar. Então entra ano e sai ano e você está na mesma situação. Entra ano e sai ano e você continua vivendo as mesmas coisas que viveu há anos atrás. 5 anos atrás a história se repetiu de novo, a mesma coisa. Então, se eu quero sair do momento da dificuldade, eu preciso aprender a lição logo. Como que a gente aprende? Você vai falar com Deus no seu momento de oração. Deus, me mostra o que o Senhor quer me ensinar e eu vou pagar o preço para aprender. Porque a prova de que eu aprendi alguma coisa é eu executar, eu fazer. Não adianta eu pregar uma mensagem aqui, você fala assim, puxa, entendi tudo que o pastor pregou. Não, você de fato entendeu quando você fez. Porque não adianta você estudar para uma prova e falar assim, eu estudei tudo dentro de casa. Eu estudei, entendi tudo. Na hora que você vai fazer a prova, você erra tudo. Você vai ser aprovado ali? Não vai. A prova de que você entendeu é você aplicar. Então aplique. Tiago diz de que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Então aprenda e coloque em prática. Tem muita coisa que você já ouviu há muito tempo, só que até hoje você não colocou em prática. Você só acha maravilhoso, e às vezes acaba um culto desse aqui, você fala, nossa, que culto maravilhoso e tal. Tá ok, eu quero saber o que foi falado no culto que você decidiu que vai colocar em prática imediatamente. Porque é a prática que vai mudar a história da sua vida e dar para você uma vida abençoada. É a prática. Então eu imagino que um culto como esse eu tenho que sair sempre com pelo menos 2 a 3 coisas que eu vou colocar em prática imediatamente. O que eu ouvi nesse culto, que eu senti que é Deus falando comigo e que eu preciso colocar em prática? Não precisa muita coisa, anota de 2 a 3. Se você anotar 2 coisas, falar assim, ó, vou fazer isso. Impossível você não ter uma vida abençoada. Impossível você não ter uma vida abençoada. Segundo, obrigado, Léo. No momento da dificuldade, da necessidade, eu preciso não ter vergonha desse momento. Não tenha vergonha. Ó, você está passando uma luta no seu casamento, não fica com vergonha não. Vergonha é você viver de aparência, dizendo que está tudo bem e não está nada bem. Não fica com vergonha não. Vai para alguém que você confia, uma pessoa de oração na igreja, fala, eu estou mal, pastor, estou mal, pastora, estou mal, as coisas não estão indo bem, ora por mim. Não fica com vergonha não. Você está passando por um aperto financeiro, não fica com vergonha de diminuir o seu padrão. Ai meu Deus do céu, estou passando um aperto danado financeiro, agora eu vou ter que vender o carro, vou ficar sem carro. Não fica com vergonha não. Vergonha é você ficar aí com um carro devendo e aí rebocarem na hora, parar você na rua e ter que levar preso. Isso é vergonha. Se andar a pé não é vergonha. Um Uberzinho não é vergonha. Diminuir o padrão não é vergonha. Vergonha é as pessoas ficarem olhando para você e dizer de que você está indo viajar, mas você está com pendência devendo às pessoas com conta em aberta. Isso é vergonha. Agora eu diminuir, aproveitar a praia de Itaipuaçu, diga aleluia, não é vergonha, é desfrute isso, ó. Faz um carinho no ombro do seu vizinho e fala, eu estou amando você estar ouvindo essas coisas.
Diminuir o padrão não é vergonha. Vergonha é você aparentar aquilo que você não é. Isso é uma vergonha. Se eu quero ter uma vida abençoada e estou passando por um momento de escassez, de necessidade, o terceiro ensinamento que eu passo para você é: tenha sabedoria e paciência para administrar esse problema. Pega a mãozinha esquerda e fala bem assim, ó: sabedoria e paciência. Agora fica com a mão aberta. Senhor, dá essas duas coisas para nós agora, e exagera, sabedoria e paciência. Bota isso tudo agora dentro de você e fala assim: é para mim esse negócio, aleluia. Aleluia. Momentos bons e momentos de dificuldade. Nos momentos de dificuldade a gente precisa de sabedoria e precisa de paciência. Moisés, ele morava no palácio e de repente acontecem algumas coisas, ele sai do palácio e ele vai morar no deserto. Aí ele precisa, no palácio tudo tranquilo. Agora, do dia da noite, saio do palácio e vou para o deserto, eu vou precisar de muita sabedoria para lidar com os problemas do povo no meio do deserto e de muita paciência com esse povo. E por falar do povo, diga: haja paciência, Jesus. Eu vou precisar de muita sabedoria e de muita paciência para sair logo desse momento difícil. Porque se eu não agir com sabedoria, sabe o que eu posso fazer? Eu posso agir errado. Você está num momento de crise na sua casa, de crise no seu casamento, por favor, peça sabedoria a Deus, porque você tentando sair da crise, você pode acabar dando um passo errado e você vai atrapalhar mais ainda a sua vida e o futuro dos seus filhos, a sua vida e o seu futuro. Então peça sabedoria a Deus. No momento em que as coisas estão difíceis, lá no seu trabalho, peça sabedoria a Deus, porque senão você pode complicar mais ainda a sua vida, não só do trabalho, mas a sua vida financeira, e isso afetar também seu casamento. Então, está com uma crise lá no trabalho, peça sabedoria a Deus para não fazer besteira. Está passando por um momento difícil e de crise na igreja, peça sabedoria a Deus, porque uma palavra sua, ao invés de consertar as coisas, pode atrapalhar mais ainda a história. Então peça para Deus sabedoria. Tenha paciência, porque se você se precipitar em algumas coisas, você pode acabar de arruinar tudo que já está ruim. Então peça a Deus paciência. Respira fundo assim, ó. Toca no ombro do vizinho que está do seu lado e fala: muita calma nessa hora, muita calma nessa hora. Muita calma. Porque no momento difícil, o diabo pega essa fragilidade que você está no seu emocional por esse momento difícil, ele começa a pressionar você aqui na sua cabeça: vai, você tem que fazer alguma coisa. Vai que você tem que fazer alguma coisa, vai que você tem que fazer alguma coisa. O diabo começa a pressionar você e você acaba se precipitando em coisas que depois, não muito tempo depois, é só passar alguns dias, você vai se arrepender, mas aí o balde já foi derramado. Aí fica difícil depois voltar, irmão, viu? Fica muito difícil consertar depois. É por isso que pessoas, ficam anos no problema e não podem dizer: eu desfruto de uma vida abençoada, porque não tiveram sabedoria e não tiveram paciência. Se eu quero encurtar esse momento difícil para ter uma vida abençoada, eu preciso viver
em unidade com a minha família, comprometido com a minha família. Ô irmão, a base que nos sustenta é a nossa família. Então, você pode estar passando por um problema violento financeiro, mas se você está unido com a sua família, você sai disso. Você pode estar passando uma luta violenta no seu trabalho, você está ali, sendo alicerçado na família, você vence isso. Você pode estar passando uma luta com a criação dos seus filhos, mas se você, marido e mulher, estão unidos, vocês vencem isso. Agora, se vocês estiverem rachados na família, vocês perdem a força. E aí, perdendo a força, essas lutas que estão acontecendo lá de fora, luta financeira, luta no trabalho, luta com criação de filho, luta na saúde, luta emocional, elas ficam gigantes. Você não tem uma base para lutar contra isso. Vamos estabelecer unidade em casa. Pastor, mas é muito difícil. É justamente lá, eu briguei com o meu marido, eu briguei com a minha esposa. Ei, se ajeitem, se consertem. Vocês precisam estar juntos para todos os desafios que vêm pela frente. Vocês precisam se alinhar. Unidade e comprometimento com a família. Esteja comprometido com a sua família. Se eu quero viver uma vida abençoada, eu não posso me acomodar. Eu tenho que orar para que o milagre de Deus aconteça. Muitos, quando estão passando pela dificuldade e pela pressão, eles se acomodam. Sabe como que é mais ou menos que a pessoa faz? Fala assim, olha só. Elas falam assim, deixa pra lá. Não quero mais saber de nada não. Como assim, meu Deus? Sua vida está um furacão. O diabo está a ponto de destruir tudo que você um dia recebeu de Deus. E você vai se acomodar. Você vai entregar isso de bandeja, meu irmão. Anos e anos lutando, trabalhando, quanto tempo de experiência aí que Deus proporcionou para você, nesse casamento, nesse trabalho, na igreja, você vai deixar isso tudo desmoronar, meu Deus. Ore pelo seu milagre. Busque pelo seu milagre. Não entregue de bandeja, irmão. Sabe? Eu preciso aplicar fé. Se quero sair dos momentos difíceis, eu preciso aplicar fé. Deus sempre vai colocar em nossa frente oportunidades para nós podermos aplicar fé. Aplique fé fazendo algo louco. Pastor, como que é esse negócio de aplicar fé? Deus vai te direcionar, é alguma coisa que Ele vai falar no seu coração, que envolve sua família, sua vida financeira, seu trabalho, seu ministério, e que é algo louco. Você fala assim, nossa, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Não sei. Aplicar fé sempre é para as coisas loucas da vida. Um dia, Pedro e os discípulos estavam no barco e eles começam a sofrer uma grande tempestade. E quando eles olham naquele mar, com aquela grande tempestade, eles olham Jesus andando em cima das águas assim, E o Pedro fala, nossa, Jesus, se é o Senhor mesmo que está aí, manda eu fazer também isso e andar por cima das águas. E Jesus fala, tranquilão, Pedro, bora, bota o pé dentro da água e vem navegar junto comigo, pegar essa onda. E o Pedro, ele coloca o pé dentro da água, porque ele teve uma atitude louca de fé. Já pensou se a gente está aqui no mar de Itaipuaçu, num barquinho, e aí vocês veem o pastor Bruno andando em cima das águas e falam, vem. Fala, não, pastor, vou nada, tá doido.
Vai que é mágica isso que você está fazendo aí, é uma pegadinha, eu vou afundar aqui no mar? Não vou nada. Uma coisa louca. Josué, ele estava querendo conquistar uma cidade que estava cercada por umas muralhas, chamada Muralha de Jericó. E ele ora a Deus, fala: Deus, como que eu faço para conquistar essa cidade, para ir avançando em direção à terra prometida? Então Deus falou para Josué: Josué, rodeia a cidade durante 7 dias, no último dia dá 7 voltas, e na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar. Nossa, isso é uma coisa muito louca. É um auto de fé. Já contei para vocês, de vez em quando, pastora Valéria, eu estou lá em casa e ela pega pano de chão, bota detergente, óleo ungido, e ela está lá derramando óleo na casa toda. Eu falo: que é isso, minha filha? Deus mandou ungir. Aqui, ó, antes de construir esse prédio aqui, muitas e muitas vezes nós saímos de meia-noite, rodeando os quarteirões aqui na igreja, marchando aqui no chão, falando: Deus, o Senhor vai dar a provisão, o Senhor vai manifestar o milagre. E aí, isso é um ato. Um monte de gente fala: esse povo é doido mesmo. É um povo doido aqui, o que está aqui, ó. É ou não é, Nancy? Ato de fé. As coisas estão difíceis, plante uma semente de fé. Eu lembro um aperto muito financeiro que eu passei alguns anos atrás, mas foi muito. E eu estava orando: Deus, me ajuda, Deus, a sair disso. Então Deus pediu para que eu aplicasse uma oferta de fé. Um ministro teve aqui, nem é da nossa igreja, e Deus falou para mim: você vai dar uma boa oferta. E num momento de muito aperto, menos de 3 meses, o problema que eu estava foi completamente resolvido, e ainda teve para sobrar pelo problema que eu tinha. Você sabe o que é isso? É um ato de fé no momento da crise, um ato de fé no momento difícil. Uma viúva, ela recebe o profeta na sua casa, e o profeta pergunta para ela assim: o que você tem em casa que você possa fazer para eu comer? Aí a viúva falou: eu não tenho nada, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Então o profeta falou: pega esse pouquinho que tem e faz um negócio para eu comer. Que loucura! Um ato de fé, aonde diz a palavra de Deus, de que porque essa mulher fez isso, nunca mais a farinha faltou e nunca mais o azeite faltou, por causa de um ato de fé. Momentos de crise são momentos onde Deus nos chama para colocar nossa fé em ação. E por último, se eu estou passando por um momento difícil, eu preciso estar conectado com Deus. Paulo diz: eu sei ter em fartura e sei ter momento de necessidade. Eu sei passar por momento de abundância e sei passar por momento de escassez. Posso todas as coisas naquele. Posso todas as coisas naquele. O segredo de fazer as coisas certas no momento em que tudo está indo bem e no momento que está tudo indo mal é estar conectado com aquele que nos fortalece. Todos os dias conectado com aquele que nos fortalece. O segredo de ter uma vida abençoada é você ter dentro de você aquele que te fortalece. Ter uma vida abençoada é ter alguém que, quando eu levanto, seja as coisas estarem fluindo bem ou está estando tudo mal, ele segura na minha mão e ele me diz:
Bora junto encarar esse dia, porque eu estou do seu lado para te fortalecer em tudo que você vai enfrentar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo fala essa declaração, faz essa declaração que muitas pessoas estão repetindo ela muitas vezes para fazer alguma coisa. Então, quando ela está diante de um desafio para fazer alguma coisa, eu digo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na verdade, você pode utilizar para isso, mas não foi esse o contexto do que Paulo estava dizendo. Paulo disse que ele poderia todas as coisas naquele que fortalece, eu posso enfrentar momentos de dificuldade e momentos onde está tudo indo muito bem, porque eu tenho um que me fortalece para eu agir da maneira certa nos dois momentos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero convidar você para ficar de pé. Olá, querido! Que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem. Espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, fazendo o meu esboço dessa mensagem, e eu tô dando glória a Deus. Eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas. Eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário, bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.